Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 10 da revista Atualidade Cristã, que neste quarto trimestre de 2024 traz como tema Maturidade Cristã. O comentarista da revista é o pastor Misael da Luz Souza, eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 10 é Maturidade na Liderança Eclesiástica. A presença do líder é indispensável para qualquer instituição que preza pelo crescimento hierárquico e organização como um todo. O líder deve impulsionar, motivar e inspirar seus liderados. No âmbito religioso, não é diferente. Basta um olhar rápido nas Sagradas Escrituras que veremos Deus escolhendo líderes diferentes em diversos momentos da trajetória do povo hebreu. Nesta lição, abordaremos alguns aspectos em relação à maturidade na liderança eclesiástica, tanto de homens quanto de mulheres. Exercendo a liderança com maturidade. Liderança é a habilidade de motivar e inspirar pessoas de forma positiva. Atualmente, alguns cristãos não querem se envolver nos trabalhos da igreja, negligenciam os momentos de ensino e estão estagnados em sua zona de conforto. É nessa hora que se faz necessário o trabalho do verdadeiro líder, o qual não se conforma com tal situação, mas busca influenciar todos os seus liderados a exercerem a mordomia cristã, gerando frutos para o reino de Deus, a exemplo dos líderes que se preocupavam em imitar o maior dos líderes, Jesus Cristo. Paulo adverte: sede meus imitadores, como também sou de Jesus Cristo. O líder tem que ter humildade. Uma das evidências que a maturidade está presente na vida do líder cristão é a humildade, dosada com amor, que é mencionado como fruto do Espírito lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. O líder maduro não evidencia a si mesmo, ele se esforça para encontrar o potencial em outras pessoas, agregando-os ao trabalho do reino de Deus. O líder deve ter a consciência de que sozinho ele não irá muito longe. Por isso deve inspirar e incentivar seus liderados usando sua autoridade humildemente em prol do crescimento do reino de Deus. A exemplo de Moisés, Davi, o apóstolo Paulo, entre inúmeros outros exemplos da Bíblia Sagrada. O líder também tem que ter temperança. É fato de que não existem pessoas perfeitas, porém o equilíbrio e a temperança devem fazer parte do caráter do líder cristão, pois aquele que está à frente de algum trabalho, principalmente na igreja, torna-se referência para outras pessoas. A Bíblia sempre nos conduz ao exercício da temperança, do equilíbrio e do bom senso. Um líder desequilibrado não terá sucesso em suas decisões, pois o equilíbrio caminha de mãos dadas com a maturidade. Principais erros de liderança. Primeiro, autossuficiência. O verdadeiro líder cristão não se isola de seus liderados por sua posição, se achando autossuficiente. Pelo contrário, está sempre acessível a todos, de igual modo e de bom grado, buscando também exercer sua função de modo irrepreensível. O líder deve entender que todos somos dependentes de Deus e falar a verdade em amor. Foi bem dito por um autor desconhecido que a verdade sem amor é brutalidade e amor sem verdade é hipocrisia. Sejamos prontos para ouvir e tardios para falar. Um líder também deve fugir do autoritarismo. O líder cristão jamais deve ser sábio aos seus próprios olhos, usando de autoritarismo. Por sua posição ou grau de instrução, uma liderança madura reconhece sua dependência de Deus e preza pelo coletivo, considerando o outro sempre maior do que a si mesmo, entendendo que o serviço eclesiástico é baseado na empatia e não no egocentrismo ou autoritarismo. Não podemos confundir a autoridade, a qual se baseia na obediência pelo respeito, com autoritarismo, que refere-se ao uso de força para fazer obedecer. Segundo Geoffrey Wilson,
As ações dos homens formam um indicador infalível do seu caráter. O líder e o chefe. É comum usarmos os termos líder e chefe como sinônimos. Porém, ser chefe e ser líder não é a mesma coisa. O chefe é aquele que impõe as tarefas a serem cumpridas. Já o líder contagia a equipe por meio de suas atitudes inspiradoras, a exemplo do nosso mestre por excelência, Jesus Cristo. Aprendemos aqui que o líder, antes de tudo, precisa assumir a figura de servo, como fez Jesus Cristo, que enquanto seus discípulos estavam preocupados em qual deles seria o maior, pega uma toalha e uma bacia com água e dá uma aula prática de humildade lavando os pés dos discípulos. O líder cristão precisa buscar o caráter de Jesus Cristo e, antes de tudo, aprender a ser servo. Jesus, nosso maior exemplo de liderança, exemplo de líder. O modelo de liderança de Jesus está sendo cada vez mais utilizado atualmente. Hoje vemos o autoritarismo sendo abandonado mesmo no meio secular. De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Harvard, quase metade dos funcionários que experimentaram um ambiente tóxico e autoritário no local de trabalho reduziram seus esforços, sendo que 38% diminuíram intencionalmente a qualidade de suas atividades. Jesus liderava na direção do Espírito Santo com humildade, mesmo sendo filho de Deus. Baseava-se na palavra de Deus, na palavra do Pai, e valorizava o testemunho pessoal, coisa que os demais líderes da época quase nunca faziam. Ele é o supremo pastor, o nosso exemplo. Sigamos os passos do nosso mestre Jesus Cristo. Jesus, exemplo de professor. Existe uma forte ligação entre o ensino e a liderança. Não é por acaso que os discípulos de Jesus o chamavam de rabi, mestre. Jesus deu uma aula de liderança e pedagogia ao recrutar discípulos de diferentes profissões e colaboradores. Estes o seguiam por acreditarem no sucesso do seu ensino e da sua missão. O maior educador da história em todas as épocas ensinava com autoridade e demonstrava poder através dos seus milagres enquanto pregava o reino de Deus. Para exercer a liderança cristã, precisamos investir tempo e energia no aprendizado, para que possamos ensinar e exercer o ministério que nos foi confiado da melhor maneira possível. Que cada dia possamos parecer mais com o nosso Mestre, buscando ter a mente de Jesus Cristo. Jesus Cristo, exemplo de humildade. Jesus nos ordenou que aprendêssemos com Ele, porque Ele é manso e humilde. Não há maior exemplo de humildade do que o de Jesus Cristo, pois sendo Deus, se rebaixou, fazendo-se homem e habitando entre nós. É por isso que é um privilégio servi-lo, pois Ele, Jesus Cristo, nos amou primeiro e demonstrou que podemos exercer a autoridade que Ele nos outorgou com humildade e simplicidade. Devemos aprender com a liderança servil de Jesus Cristo, pois assim como o pai lidera a família, servindo aos filhos, ou como o marido lidera, servindo a sua esposa, temos que ser líderes que servem a sua igreja. Aprendemos que Jesus é o nosso modelo completo de liderança, exercendo sua autoridade e serviço com amor e verdade, pregando o reino de Deus com firmeza e sensibilidade, aconselhando com disciplina e compaixão. Temos também que aprender a liderar com essas características, com amor e formando discípulos pelo ensino, tendo posição de autoridade, mas agindo humildemente, como servos de todos, mas sempre dependentes de Deus em tudo. Devemos renunciar à hipocrisia, ao legalismo e à religiosidade, os quais se opõem aos ensinos do Mestre Jesus Cristo, e imitá-lo no anúncio da mensagem de arrependimento, indicando o caminho da salvação, que é Jesus Cristo.
Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui, esse breve comentário da lição de número 10. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Nós estamos localizados na quadra 118, lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.